Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos participantes aí de nossa live. Pessoas aí que estão sempre nos acompanhando, estão sempre conosco aí, participando de todas as lives, de todos os estudos, das instruções de adulto que nós temos sempre o privilégio de fazer com vocês. Então, para nós é uma alegria muito grande novamente estar aí para essa noite, poder passar com vocês o 8º mandamento. É a nossa última live que fala sobre os mandamentos. E depois nós vamos ver aí como fazer, o que fazer para o próximo ano. Temos, logicamente, a pretensão de continuar com esses temas, porque são coisas importantes. Vale muito a pena, eu penso que nós podermos sentar, conversar sobre a palavra de Deus, até mesmo para instruir, né? Nós podemos nos instruir mutuamente. Espero que tenha sido um dia bacana na vida de vocês, especialmente aí, eu sei que todos nós tivemos a oportunidade de votar, e isso sempre é uma grande luta para nós, para sabermos em quem votar. Quem são as pessoas corretas para estarem lá em cima. E, de repente, até esse 8º mandamento, a gente até pode fazer uma ponte aí nessa questão dos candidatos de eleições e tudo mais. E nós, nesta noite, temos de novo a participação muito especial do pastor Ilmo Rive, e quero dizer a ele que estou muito feliz por esses momentos compartilhados que nós podemos ter. São momentos que edificam a nossa vida, nos trazem belas lembranças aí pela boa amizade que nós temos, pela convivência que nós tivemos na Argentina. Então, isso tudo vem agora, isso volta à nossa mente e ao nosso coração de uma maneira muito especial. Então, nós queremos aí saudar o nosso convidado. Boa noite, pastor Ilmo. Boa noite, pastor Volmir, colega, amigo, e também um cordial boa noite a todos os teus ouvintes, telespectadores, aqueles que nos assistem, já nos assistiram na vez passada, e espero que o momento seja bem proveitoso e bem reflexivo também, afinal é um assunto que trata do nosso dia a dia, ele trata de relações humanas, do nosso passado, do nosso presente e também do nosso futuro. Espero que haja bastante proveito nesse momento de reflexão e por essa ferramenta tão boa que a internet nos dispõe, nesses tempos até ainda de pandemia, de eleições, mas a vida cristã que segue, né? Os cristãos até agora não se calaram, eles seguiram falando, usando a sua língua para honrar a Deus e também honrar o nosso próximo, seja lá quem ele for, né, amigo ou inimigo. Então, eu me coloco à disposição aí para essa fala sobre o que nós conhecemos como o 8º mandamento, ou alguns a classificam como a 8ª palavra, né, os mandamentos são tidos como palavras de Deus, não necessariamente 10, mas elas são falas de Deus e que nos orientam na vida. E assim também é com esse 8º mandamento. Muito bem, pastor. Só para lembrar a todos que estão aí conosco, na nossa sala virtual, logicamente eu não vou conseguir mencionar o nome de todos vocês, mas vocês poderão colocar ali na nossa sala a vossa pergunta, vossos comentários, e sempre que possível nós estaremos também interagindo com vocês. Eu acho que é importante isso, porque isso não é um canal que só vai, não, ele pode voltar também, né? Então é uma
via de duas mãos, né? E podemos sim aproveitar isso da melhor maneira, né? Então, lembrando a todos vocês que o pastor Ilmo, ele já esteve conosco numa live no dia 28/8 deste ano, né? E nós, naquela ocasião, nós falamos sobre um texto de Isaías com o tema O que mais eu posso fazer? Né? O que mais nós podemos fazer no sentido do reino de Deus, que ainda não tenha feito. E é muito interessante até o texto do evangelho desse final de semana, ele fala lá dos talentos, né? E o que nós podemos fazer para usar esses talentos, esses dons que Deus nos deu de maneira tão graciosa, tão maravilhosa, e que, junto com os demais irmãos na fé em Cristo, nós formamos um povo muito forte. Nós não precisamos saber fazer tudo, mas se nós fizermos e usarmos os nossos dons, se cada um usar o seu dom, nós teremos um povo de Deus muito forte. Então, fiquem à vontade aí sempre para comentarem e colocarem vossas questões aí, se acharem importante. E o texto, claro que nós estamos aí sempre lembrando os versículos onde o mandamento está escrito, e nós temos esse 8º mandamento, no texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 16, que diz assim: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pastor, fique à vontade aí para fazer as suas considerações iniciais sobre esse mandamento, esta palavra, ou este conselho de Deus para o seu povo. Quando Deus deu os mandamentos, ele obviamente queria proteger algumas coisas que são nossas e obviamente também proteger coisas que são dos outros e algumas coisas que são relacionadas a ele mesmo. E a gente tem isso até dividido em 2 tábuas, a honra a Deus e a honra ao próximo, ou o amor a Deus e o amor ao próximo, a primeira ou a segunda tábuas. E Deus foi muito sábio em prover proteções, em defender os seus filhos, e defender algumas instituições também, e defender os bens. Né? Ele postulou, ele deu os mandamentos para que nós tivéssemos linhas de ação, balizadores do nosso comportamento. Por exemplo, Deus protegeu a vida do próximo ao ele dizer: você não pode mexer na vida que é do outro, né? E nem na tua própria. Dizer, quem sou eu para mexer na minha vida, né? E até mesmo em casos extremos. Deus proveu também para cuidar da família, né? Honra teu pai e tua mãe. Deus proveu o casamento, que ele seja conservado intacto, né, da parte daqueles que se casam devidamente. E Deus também proveu a proteção aos bens do próximo, o que pertence a ele e não nos pertence, e que os nossos olhos também não venham a cobiçar aquilo que e pertence ao outro e não a nós. E nesse aspecto de proteger, Deus também colocou um espaço, ou uma fala bem especial, uma palavra específica com relação à honra e à reputação do nosso próximo. E isso é fundamental quando a gente reflete sobre o 8º mandamento, que a gente tenha o máximo de cuidado com aquilo que nós vamos falar. Jesus disse que nós vamos ter que prestar contas de cada palavra inútil que nós falamos. E isso por si só já vale bastante, porque se nós analisarmos um dia só da nossa vida, nós vamos ter problemas aí. A listinha vai ser muito grande de palavras inúteis que nós falamos, de pensamentos que nós fomentamos na nossa cabeça,
E nem sempre são pensamentos positivos em relação ao nosso próximo. E quantas coisas maquinamos nessa nossa máquina de pensar que nem manifestamos, mas a gente pensa, né? E normalmente, nós somos os que nos honramos, nós somos os que gostamos de ser honrados, e sempre acima dos outros. E isso, obviamente, é um grande problema do ser humano, né? Isso já aconteceu lá com Caim e Abel, quando deu aqueles ciúmes também, né? A tal ponto que um eliminou o outro, né? Então, essa reputação sadia do nosso próximo, né? Quando nós tratamos de reputação, nós sabemos o quanto é difícil construir um bom nome, o quanto é difícil nós levantarmos um bom nome, porque envolve trabalho, envolve seriedade, envolve toda uma vida dedicada para construir. E muitas vezes essa boa reputação, ela é destruída por questão de um dia, por questão de um fato, que talvez nem seja verdade. Talvez nem seja verdade. Lógico, muitas decisões que eu tomo na minha vida podem estar derrubando a minha reputação por minha própria causa, por minha própria culpa. Mas o problema também há quando nós levantamos uma reputação, falamos da reputação do nosso irmão, sem simplesmente com a intenção de derrubá-lo e muitas vezes nem sendo verdade, né? Então, construir a reputação é difícil, o problema é que para destruí-la é muito rápido, né? Então, eu ia abordar isso agora, pode ser mesmo, né? Então, a questão da reputação, Lutero fala sobre isso também, e ele diz o seguinte: olha, se você rouba alguma coisa de alguém, um bem, né, ou você causa um mal a alguém, você pode até, às vezes, restituir isso, especialmente o roubo, né? Você pode recolocar isso. Agora, quando você tira a reputação de alguém, como é que você vai restituir isso? Né? E sempre você tem dois lados também, e eu até acho que nesse aspecto desse mandamento, nós temos a questão do perdão também, né? Ele envolve o fazer as pazes, e nós não temos, na verdade, nenhum mandamento que fala sobre o perdão. Nós temos outros, o Pai Nosso fala sobre isso, enfim, mas mandamento em si, nós não temos sobre isso. Mas aqui ele pode ser englobado, né? Então, quanto esforço, às vezes, se demandaria para reconstruir a reputação de alguém, né? Ou até que ponto as pessoas estão dispostas a fazer isso, né? Porque destruir a fama ou a imagem, hoje é muito fácil, sempre foi, né? Mas hoje é muito mais fácil fazer isso. E reconstruir, refazer essa ponte é um trabalho bem difícil. E o que é uma boa reputação? A gente sempre tem que lembrar, e isso Tiago escreve muito bem lá no capítulo 3, quando ele fala do grande problema que a nossa língua é. Na verdade, é um órgão tão pequeno, tão minúsculo que a gente tem, e ele causa seríssimos problemas na nossa vida. E quando ele fala sobre a língua, ele alerta especialmente as pessoas sábias. Ele fala dos mestres, dos entendidos, daqueles que têm daqueles que leem, que são inteligentes, que se nutrem com sabedoria. Ele diz, então, vocês também têm que aprender a cuidar desse pequeno órgão que pode destruir, né? E isso é extremamente danoso, porque, afinal, nós destruímos alguém que tem a semelhança de Deus. Então, isso por si só já é uma boa reputação, né?
qualquer ser humano, seja lá o bandido que for, mas ele é um ser humano à imagem e semelhança de Deus. E quem tem o direito de por exemplo, julgar ele, ou de condená-lo, por exemplo? Lutero fala sobre isso também. Ele diz, olha, nós não podemos julgar ninguém. Quem tem que fazer isso é o juiz, que por direito tem essa liberdade, né, ele recebeu essa função. Mas nós jamais deveríamos julgar um ser humano. Isso é um ato totalmente leviano, inconsciente, mal pensado, e que a toda hora a gente se vê envolvido nisso. E toda hora alguém nos convida para julgar alguém, né, para condenar alguém ou colocá-lo abaixo de nós, porque ele pode ser uma ameaça para nós. E isso é um aspecto muito importante no oitavo mandamento. Quer dizer, quando você julga alguém, ou quando você pensa sobre alguém de forma maliciosa, você está, na verdade, julgando alguém que tem semelhanças com Deus. Não necessariamente semelhanças com você, e às vezes a gente acha que todos deveriam ser iguais a nós, e isso também é uma ilusão. Né? Dizer, eu sou o melhor de todos. E não deveria ser assim. Pastor, hoje nós tivemos aí o dia da eleição e o senhor falando em não julgar, né? Eu até mencionei em algum momento que nós temos um problema muito sério, que nós julgamos rápido demais as pessoas, no sentido de que tem um político que rouba, aí nós falamos, nenhum político presta. Uhum. Se acontece uma coisa com um pastor ele comete pedofilia, aí a sociedade já diz, os pastores usam a sua função para aproveitar-se das meninas, das crianças. Uhum. Enfim, nós classificamos muito rápido as pessoas, e isso não é um mal do fulano ou do ciclano, isso é um mal nosso, que nós temos justamente que ter esse cuidado de não colocar todo mundo. Se não existisse político correto ainda, na verdade, será que nós estaríamos onde nós estamos? Se não houvesse pessoas, médicos honestos na sua profissão, trabalhando no SUS, será que ainda nós estaríamos onde nós estamos? Enfim, nós olharmos para cada situação com um olhar crítico, mas não de julgamento das pessoas. É verdade. E por que a gente é assim? Passa tudo pela confiança que nós hoje podemos ter ou não podemos ter na hora de lermos uma notícia, por exemplo, né? Ou na hora de recebermos uma informação pelos mais diferentes meios e abastados meios que nós temos hoje disponíveis para receber informações, né? E informações de todos os tipos e de todas as pessoas, informações boas e informações ruins. E nesse aspecto, até eu nem quero entrar tanto na política, né, nesse aspecto do que eles falam uns dos outros, acho que isso não vai levar a nada, mas pensando especificamente na questão nossa, né, quanta coisa a gente às vezes pendura no quadro do Facebook, né, especialmente às vezes para simular ou para alfinetar pessoas de quem a gente tem diferenças ou de quem a gente não simpatiza muito. Então a gente coloca alguma coisa como uma ironia lá, mas quem é próximo de nós já vai saber do que se trata e de quem se trata e por que aquilo ali está sendo dito. Sempre tem um problema por trás que nos leva a dizer ou a simular, né, ou a desprestigiar alguém.
E é muito fácil, você cola alguma coisa no Facebook agora, e em 2, 3 minutos, 15, 20 mil pessoas viram aquilo, leram aquilo, e se perguntam, obviamente, mas o que está acontecendo com o Volmir, ou por que ele publicou tal coisa, seja ela positiva ou negativa. E o negativo é muito mais fácil. E nesse aspecto, acho que nós temos que perguntar, o que eu estou lendo aqui agora é confiável? Da onde veio isso? Quem escreveu isso? Até existem sites hoje que podem nos dizer aquela notícia é verdadeira e aquela é falsa. Até isso a gente já tem, né? Mas, no fim das contas, se eu quero ter alguma coisa verdadeira, eu vou ter que recorrer à Bíblia, porque às vezes a gente não sabe mais o que está sendo dito, a não ser no nosso círculo de amigos e no círculo da igreja, né? E ali até, às vezes, nós temos problemas, né? Naquilo que se diz, naquilo que se fala. Cada um tem alguma coisa sobre o irmão. O mandamento, ele fala de falso testemunho. O que seria, de fato, esse falso testemunho? É você fazer um juízo errado sobre algum aspecto, às vezes, do teu irmão, né? Seja lá quem ele for, né? E esparramar isso para um monte de gente, né? E Lutero é muito claro nisso quando ele explica: se você jamais pode julgar teu irmão, né? E se você sabe de um pecado do teu irmão, você apenas deve sabê-lo. Você não tem autorização para divulgar isso, né? Então, essa é a falsidade. Você acaba sendo falso, né? O que se faz com um pecado como o do irmão? Joga no ventilador, como nós chamamos aqui no Sul, ou, como diz João, o amor cobre uma multidão de pecados. Põe ele debaixo de uma barraca e deixa ele ali escondido. Então, na verdade, um falso testemunho é você pegar o erro do próximo, né, ou alguma qualidade negativa que ele eventualmente pode ter, ou aquilo que você imagina sobre ele, ou que às vezes você acha que você viu, e você reparte isso. Até mesmo às vezes com a esposa, ou com o amigo mais íntimo. E isso é a falta de ética, e isso é um falso testemunho quando você é vamos dizer assim, um fala fácil, né? Numa linguagem mais bruta, assim, seria um linguarudo. Vamos pensar um pouquinho então, pastor. Por exemplo, assim, se eu presenciei um fato que, de fato, a pessoa pecou, meu irmão pecou, como a Escritura até mesmo diz, né? De Mateus 18, até podemos até lembrar desse Mateus 18 agora. Eu presenciei, a gente está vendo, tem provas que meu irmão, ele pecou, e eu converso com ele, eu chamo para uma conversa, duas conversas, e a pessoa não se arrepende do fato. Ou até mesmo de um crime, por exemplo, né? Um crime que é cometido. O que a pessoa deve fazer com isso, então? Uhum. A pergunta sempre é quantas vezes, né? E os discípulos já perguntaram isso lá na sequência, quantas vezes eu tenho que perdoar o próximo? Então, eles até queriam um número X, e isso a Bíblia não nos permite fazer. Quer dizer, uma coisa é você ir falar com o próximo, outra coisa é você julgá-lo, porque dificilmente nós temos a coragem de falar com o irmão. Esse é um dos grandes problemas que a história nos apresenta, né? Nós, pastores, muitas vezes enfrentamos isso. Como é que eu vou chamar a atenção de um fulano lá que supostamente é um adúltero ou supostamente traiu a sua índole familiar e aí você tem que trabalhar nisso. Mas como é que você vai saber que aquilo ali é verdade e tudo mais, né? Então, se o teu irmão pecar, vai conversar entre ti e ele só. E quantas vezes eu tenho que fazer isso? Antes de dizer isso a 2 ou 3 testemunhas. E lá adiante, recém a igreja.
Olha, acho que essa é a maior dificuldade nossa, quer dizer, o enfrentamento com o olho no olho com a pessoa. Né? Acho que esse estar diante, né? Vamos dizer assim, eu sou o pastor do meu irmão, e não precisa ser necessariamente eu como pastor, mas agora eu falo de irmãos para irmãos. Se eu sei de alguma coisa de alguém, eu tenho que fazer isso no maior sigilo, e se necessário for 100 vezes. Porque esse é o aspecto da recuperação do irmão, ou do ganhar o irmão. Quanto esforço eu tenho que fazer? Eu uma vez perguntei para o professor Nervas, e você já entrevistou ele aqui também, e foi justo antes de eu sair do seminário para o meu ministério. Quantas vezes eu tenho que procurar o irmão, por exemplo, que se afastou da igreja? Às vezes até por problemas com outros irmãos. E ele disse, faça isso todas as vezes, ou tantas vezes, em que ele te abre a porta, né? E que ele diz, bom, agora você não precisa vir mais na minha casa. Então, e esse é o aspecto pastoral também. E nós somos, na verdade, guardadores dos irmãos, e não aqueles que têm que dizer as coisas ruins, por exemplo, que todos nós temos, porque se vamos sabatinar cada ser humano, fatalmente nós não vamos tirar 10 ninguém, nenhum não vai tirar. Né? Então, nós sempre temos que nos policiar por esse aspecto, de que nós não somos ninguém para fazer isso, né? E apenas a lei. E a questão de um crime, por exemplo, o crime não precisa ser julgado por mim, existe uma instância que tem que fazer isso. E Lutero até diz que a gente pode... São 3 aspectos do falso testemunho. Um deles é justamente no tribunal, quer dizer, quando eu vou atestar alguma coisa contra o próximo para denegri-lo, mesmo que não seja verdade. Né? Então, esse seria justamente o falso testemunho, né? Exato. Né? Esse é um dos aspectos. Outra coisa, Lutero diz, quando você testemunha falsamente, usando a palavra de Deus, por exemplo, ou invertendo ela. Né? E, obviamente, o terceiro aspecto é o cuidado com a língua. Né? São 3 aspectos, né? Especialmente na fala com relação ao irmão, ao pecado dele. Né? Pensando assim, pastor, agora me ocorreu que também nós pecamos nesse mandamento contra Deus também, né? Quando nós ensinamos a sua palavra de forma errada, de forma incorreta, né? Ou apresentamos um Deus que, na verdade, ele não é. Então, nós estamos levantando falso testemunho dele. E a palavra de Deus, ela precisa ser estudada por isso também, né? Nós nunca sabemos o suficiente sobre ela. Né? E, por outro lado, o apóstolo Paulo fala um pouquinho dessa questão do mercadejar a palavra, de torná-la adaptável a uma situação que nos venha beneficiar, né? E não necessariamente beneficiar a igreja ou ao próprio Deus. Né? Então, a Bíblia em si ela é muito rica, ela é a verdade, ela fala sobre a verdade. E nos ensina a verdade. Jesus é a verdade. Ao contrário de Satanás, porque Jesus o qualificou como o pai da mentira. E cada vez que nós enveredamos o falso testemunho, ou fofocas, ou coisas do gênero, nós, na verdade, não estamos imitando a Deus, mas nós estamos imitando o pai da mentira, né? Que desde o princípio mente, fala inverdades sobre Deus e obviamente, também nos faz falar inverdades sobre o próximo, né? Então, isso é um campo muito sensível. Até tem uma história que conta, e ela apenas ilustra isso. Um senhor, um dono de uma fazenda, disse para o empregado dele,
viu, vai para a cidade e me traz a melhor coisa que você encontrar. E o servo foi e voltou e trouxe uma língua. E daí ele disse, obrigado, mas agora eu quero que você vá e me traga a pior coisa que você encontrar. Né? A coisa mais feia, mais ruim. Ele voltou e novamente trouxe uma língua para ele. E, então, esse é o aspecto dúbio, e Tiago fala também sobre isso. Ele diz, é uma fonte de água suja e água limpa. E igual um grande navio, né? Dizer, a nossa língua, ela é bem pequena, como, né, como o piloto maneja lá um grande navio. E muitas vezes nós não conseguimos manejar ela, nós não conseguimos controlar esse pequeno órgão aqui dentro de nós. Com o qual nós, no domingo de manhã, todos nós, no domingo de manhã, cantamos louvores a Deus, despejamos todos os nossos sentimentos, toda a nossa santidade, e de repente saímos da escada da igreja e já damos de cara com alguém que nós não simpatizamos ou não topamos. E sabe quem é aquela pessoa lá? É um ser humano criado por Deus, né? Que ele ama tanto quanto a nós, né? Que acabamos de cantar louvores aí. Esse aspecto dúbio, ele é bem complicado de nós manejarmos. E como é que a gente faz isso? Pedir a orientação de Deus sempre, que a gente saiba usar a nossa língua. O Salmo 19, eu sempre gosto dessa expressão, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, mas não apenas no culto. Todas as nossas maquinações diárias no nosso pensar, no nosso lidar com palavras, né? Ele tem que ser agradável a Deus, né? E não desagradar nem a ele, nem ao próximo. Voltando assim um pouquinho o pensamento de julgar, até na questão da pregação do evangelho, rapidamente nós também às vezes pensamos que, e já ouvimos, e quem sabe nós mesmos temos falado já, que para tal pessoa não adianta mais pregar o evangelho, porque ela não muda mesmo. E é interessante isso porque nós podemos daí olhar, por exemplo, para um presídio e dizer ali, todo mundo está no inferno, já estão condenados. Olhamos para as prostitutas que destroem lares e lares e de repente até nos desmotivamos a pregar o evangelho, pensando que essas pessoas também não vão mudar. Por um lado, nós lidamos com um Deus que afirmamos e cremos ser um Deus todo-poderoso, um Deus que faz maravilhas, um Deus que, de fato, ele tem tudo em suas mãos. E, por outro lado, no trabalho da igreja, muitas vezes, nós achamos ou definimos os dois lados. Um lado, nós dizemos que não tem jeito. E, do outro lado, olhando para Deus, nós estamos dizendo que Deus não tem poder para mudar aquela situação. Né? Então, nós acabamos assumindo o lugar de Deus nesse sentido também. Né? Exato. É interessante essa tua fala agora, especialmente quando você nomeia presídios. Novamente, ali temos pessoas que foram julgadas, correto? Elas estão justamente pagando por aquilo que fizeram, né? Em algum momento, por razões que o juiz já julgou, eles estão lá. Mas isso não nos dá o direito de qualificar a todos como se não tivessem jeito, porque de repente nós estaríamos aí também... o apóstolo Paulo era um preso, claro que por razões justas, né? Mas entre os presos existem missões hoje no mundo, no Brasil,
com excelentes exemplos, né? Dentro das prisões, nós temos Bíblias sendo distribuídas e a palavra sendo pregada, e de repente nós descaracterizamos ou julgamos aquelas pessoas e tiramos todo mundo na esterqueira. Ninguém presta lá. Claro que não. Isso nós não podemos fazer. O julgamento deles está feito, está consumado, mas a palavra de Deus, que é viva, poderosa, ela ainda tem muito a fazer, né? O que nós faremos, olhando assim e até classificando nesse sentido, né? O que nós vamos fazer com aquele texto lá que diz que minha palavra não voltará vazia, né? E perguntar assim, quem disse essas palavras? Foi justamente o Deus que nós confessamos ser o Deus Todo-Poderoso, o Deus que mudou a minha vida. E eu falo, se Deus foi capaz de mudar a minha vida, que estava no inferno mesmo, que eu estava no inferno, imagina por que ele não vai conseguir mudar os outros, né? Que também estão no mesmo lugar que eu. Sim, sim. E todos nós estávamos lá, né? E Deus nos tirou de lá. Exato. O profeta Joel, ele escreve uma palavra que eu acho bem bonita, e ela até é uma palavra meio que jurídica, na Nova Tradução, ele diz assim, foi anulada a sentença que pesava contra vocês. Isso está dito para o povo de Israel, e lá em Isaías 55, dessa palavra que você nomeou, essa palavra, ela é falada a um povo que está se reconstruindo, que está se refazendo. É uma palavra de extrema esperança, de um povo que estava zerado, que estava muito mais abaixo do que numa prisão, né? Um povo que precisava ser reconstruído e refazer toda a vida no templo, no seu país, enfim. E Deus diz, não, a minha palavra, na verdade, é muito mais poderosa do que a chuva. O que a chuva faz na terra, a minha palavra também vai fazer no coração do ser humano. E eu penso também nessa questão de às vezes julgarmos alguém. Nós tivemos um caso bem recente aqui de alguém que não acreditava em Deus, ele não tinha a fé, ele não aprendeu isso, ele mesmo me confessou, e ele era um ateu, confesso, né? Mas eu visitei ele várias vezes, e também a esposa dele, ambos não tinham uma relação próxima com a igreja. E por que isso aconteceu? Eram obviamente, europeus que vieram para cá, e eles tinham uma mágoa muito grande da igreja, né? A igreja, quando precisava tratar daquela família lá, eles simplesmente abandonaram eles. E o julgamento que eles fizeram da igreja é de que todas elas são iguais, né? Nós não vamos retornar à igreja porque não faz sentido, porque nós sofremos lá na infância com uma experiência extremamente negativa. Quando a igreja teria que nos levar no colo, ela nos jogou na sarjeta. Então eles não conseguiam aceitar isso, de que a igreja ela é feita de pecadores falhos. Aliás, isso é um outro problema também, dizer, quem é que pode ir na igreja, ou quem é que deveria estar lá? Alguns dizem, eu não vou lá porque o fulano está lá. Mas só para terminar esse caso, eu nunca busquei, assim, enfaticamente falar a palavra de Deus, ou fazer um estudo bíblico com aquela pessoa, porque ele era extremamente letrado, conhecedor, né? Mas no fim ele adoeceu, e tive a oportunidade de ir visitá-lo, e especialmente a igreja. Então, o que nós fizemos como igreja? Ele não era nosso membro, mas era muito conhecido dos holandeses aqui. E a gente cuidou dele. Cuidou dele até no final, né? E até sepultamos ele, porque ele veio a falecer. Então, o que nós procuramos fazer? Refazer a imagem que ele tinha pervertida. Refazer a imagem que a igreja, na sua infância, criara negativamente. Mas isso aí é um exemplo típico de quem, de uma visão que foi destruída a reputação de uma igreja, por exemplo, vamos falar de uma denominação hoje, né?
mas foi destruída aquela boa reputação, e olha quanto você teve que lutar para refazer, né? Então, era a única maneira que nós tínhamos de mostrar-nos como igreja, né? E até mesmo ele reconheceu isso. Se eu tivesse que voltar para a Europa, ele dizia, eu não teria amigos lá, mas aqui eu os tenho, né? E eram todos da igreja, eram todas pessoas que gostavam dele, enfim, ele sentiu isso no coração. A igreja fez a diferença, não necessariamente com a pregação da palavra, mas com o seu gesto, correto? Não com um julgamento, mas com o seu gesto. É o amor e ação, né? Ou podemos dizer, é fé em ação, porque a fé não é estática. A fé, ela é ação. É aquilo, é ela que me move a sair, a descruzar os braços, a sair da minha tranquilidade para a ação. E como isso custa? E como isso custa? Porque isso custa o nosso tempo, isso vai custar o nosso dinheiro, isso vai custar dons, isso vai custar talvez enfrentar uma situação difícil da pessoa enferma, mas pensemos assim, os nossos pais, os cristãos, eles sempre fizeram isso, eles não abandonaram o trabalho da igreja, eles ofertaram tudo que eles tinham, a vida, o tempo, o dinheiro, os bens, a família, eles ofertaram para o reino de Deus, para o evangelho. E o que nós faremos agora? Então é uma coisa assim que envolve muita coisa. Até nesse aspecto você tocou aí, a testemunho, ou falso testemunho. A palavra testemunha em hebraico só tem 2 letras. Ela é tão pequena, e a nossa, na verdade, aumentou bastante, né? Tem um vrão, na verdade. Mas esse é o aspecto. Jesus, lá em Atos, vós sereis minhas testemunhas. Não necessariamente falando, né? Mas você pode, em muitos aspectos, mostrar apenas esse ser bondoso para com o semelhante, para com aquele que é semelhante a Deus, né? Seja lá quem ele for, né? E isso é um modelo que nós podemos ter. E eu temo um pouquinho também nesse aspecto dos meios hoje que a gente está usando, obviamente, para pregar a palavra de Deus, mas de que nós estejamos criando um certo comodismo. A nossa transmissão ela é tão boa, ela é tão nítida, que de repente ela nos convida a ficar em casa. E aí temos o aspecto que estamos, na verdade, perdendo, o aspecto da comunhão, né? O de poder sentar ao lado do meu irmão, de enxergá-lo, de vê-lo, né? Como alguém que precisa estar lá, né? E o outro aspecto que antes a gente só passou por cima, assim, que às vezes na igreja a gente tem. Eu não vou na igreja porque eu tenho um algoz lá, eu tenho um inimigo. E até nessas épocas, às vezes, de política, a gente tem de um partido, outro do outro. A gente pode ter isso dentro das comunidades. E, de repente, isso cria arestas e que vão permanecer para o resto da vida. Aliás, isso jamais deveria acontecer. Por que eu vou esperar para resolver um problema ou postergá-lo e não querer resolver? Então, a questão do perdão ou de eu enxergar no outro não apenas o seu erro com que ele me feriu, né? Quantas pessoas hoje falam, eu tenho meu ego ferido? A gente nem sabe bem o que é isso, né? Quando alguém nos fere o ego, né? E Jesus, acho que nesse aspecto, ele é muito, muito oportuno e diz, amem o vosso próximo, né? E caminhem com ele o dobro daquilo que ele estaria precisando, ou, né, se são 500, ou 5 quilômetros, vão com ele 10,
e tudo mais. Então, Jesus, nesse aspecto, ele é modelo, e não apenas modelo, mas a gente tem que buscar imitar isso, né? E, obviamente, com a ajuda dele. Por isso é que nós cremos num Deus que nos faz fazer além do normal, né? E o que é o normal na relação com o próximo? Ignorá-lo, falar mal dele. Esse é o normal. Então, na verdade, nós estamos fazendo aquilo que justamente que é o contrário, né? E a gente pode olhar todo o Novo Testamento, nas falas de Jesus, você não vai encontrar um tiro de que ele tenha dito alguma coisa sobre alguém, ou quando ele cita o nome de alguém, né? Ele é tão ético, tão cuidadoso, né? Que nós podemos aprender e devemos aprender com ele. É bom até lembrar, assim, que todas as ações de Jesus, né, até mesmo naquela situação lá em que ele pegou o símbolo e bateu, virou as mesas, né, o que Jesus estava de fato fazendo ali? Jesus estava repreendendo o mal. Uhum, exato. Né? E é interessante nós pensarmos que por que nós temos justiça? Por que nós temos que ter lei? Porque a lei repreende o mal. Uhum. E nesse sentido, assim, a minha visão, você pode ter total liberdade de discordar, né? Mas a minha visão também é que nós, como cristãos, nós devemos repreender o mal, não permitir que o mal cresça. Por exemplo, até nós tivemos uma live aí com o Renato Bauerman, e ele disse, falando de candidatos cristãos ou não, e ele disse, nós não podemos reclamar se os candidatos cristãos não se colocarem à disposição para uma eleição, por exemplo, e se são governados por pessoas injustas, por pessoas más, porque ele abriu mão de um direito que ele tem. Ele não lutou para estar ali naquele lugar para fazer o bem. Né? Uhum. Então, eu não sei se você conseguiu me entender, mas é lutar para repreender o mal, né? Exato. E Deus nos está convidando também a interferir né, no lado civil, nessa área também. E aí tem um outro aspecto que eu julgo muito importante também. A nossa questão de cidadãos nesse aspecto. Como é que nós agimos, por exemplo, diante de um guarda que nos quer multar, né? Ou na sinaleira de trânsito? E há poucos dias conversei com um guarda de trânsito desses que a gente carrega junto nas estradas por aí no sul, isso é muito comum, dá uma carona para alguém. E ele era um policial. E ele disse, pensa nos problemas que nós enfrentamos com esses filhinhos de papai. Diz, se nós os prendemos, nós criamos um problema com aquele marajá. E se nós os liberamos, nós estamos contra a lei, e nós não conseguimos cumprir com o nosso dever. Então, todas as pessoas que no domingo de manhã, às vezes, te ouvem e aplaudem o teu sermão, né, e dizem, nossa, realmente aquilo lá era bom para o fulano, me engano, os políticos deveriam ouvir isso, mas nós também somos corruptos, porque, querendo ou não, a gente alcança R$5 lá para o guarda, no meio da carteira, e ele diz assim, tá tudo bem, pode seguir adiante. Né? Qual é o problema de serem R$5 ou de serem R$1.000? É um falso testemunho, acabou. Você está errado. Né? Então, a nossa moral ela é zero também nesse aspecto. E por isso que nós não podemos julgar ninguém. E também não nos balizar por aquilo que o outro é. Né? De repente eu sei dos meus problemas, mas aí eu penso no outro. Não, mas aquele outro é pior. Não, mas não é esse o parâmetro. Eu tenho que me colocar diante da lei de Deus. Né? É ela que tem que me julgar. Aquilo que você fez ali, isso estava correto? Né? E isso é justo? E mesmo que eu tenha falado alguma coisa. Né? Eu queria levantar um outro assunto, como é que eu vou me policiar, ou como é que eu vou me corrigir com isso? Obviamente que as nossas orelhas começam a coçar,
nossa língua também, quando a gente sabe que alguém quer nos contar alguma novidade, alguma fofoca, ou a gente tem vontade também de fazer isso sobre alguém. Nós até temos revistas de fofocas, nós temos programas de TV que enfatizam os famosos e tudo mais, mas nós também fazemos isso, só entre amigos, né? Mas uma sugestão prática que ajuda bastante, e isso a gente só aprende também fazendo e praticando isso, é tentar fazer o inverso. Quando a gente sabe que um linguarudo vem e vai nos tentar contar alguma coisa, é dizer assim, viu, se você vem me contar um negócio desses aqui, não precisa fazer isso. Pode ficar isso para você. Eu não quero ouvir isso. Né? A gente fica corado de vergonha, tá? Quando nós reagimos dessa forma e também envergonhamos o outro. Nós temos que aprender, às vezes, a desmontar essas manias que a gente tem de falar sobre o outro. E provavelmente também, se ele vai nos contar alguma coisa sobre aquela pessoa que é má, ela deve ter muitas qualidades também. E a gente pode dizer, então, fale-me, em vez dessa maldade, fale-me também da qualidade. Você conhece elas? Você já conviveu com aquela pessoa? Sabe o coração que ela tem? Então, isso são detalhes mínimos, mas que a gente precisa aprender ou reaprender e refazer na nossa vida, né? Então, na verdade, é tirar a curiosidade, nós não sermos curiosos com relação à vida do outro, né? Isso. E eu quero até pensar assim que muitas vezes nós não damos nem conta de cuidar da nossa, né? Sim. E aí queremos... nós temos a solução para o problema de todo mundo, menos do nosso, né? Exato. E isso é outra coisa que a gente precisa observar muito. Somos muito rápidos em dar uma solução e já logo classificamos as pessoas que eles não estão cuidando do pai, não estão fazendo isso, estão fazendo aquilo, mas ao mesmo tempo nós não estamos cuidando dos nossos problemas direito. Então essa é uma grande dificuldade, né? Pastor Ilmo, hoje nós sabemos que a nossa tecnologia ela é uma das coisas, eu acho assim, fabulosas, maravilhosas, mas por outro lado ela também destrói muito, né? Acontece um fato lá nos Estados Unidos, em questão de segundos o mundo sabe já. Por quê? Porque é uma coisa que se espalha rapidamente. E, por exemplo, assim, aquelas torres gêmeas, quando o avião bateu contra elas, eu achei muito interessante que já tinha uma filmadora e isso já estava sendo transmitido ao vivo na hora, né? Para todo mundo, né? Então, de tão rápido que hoje as coisas andam, né? E através dessa tecnologia também se pratica o falso testemunho. Antes você comentou um pouquinho, mas eu gostaria que ressaltar um pouquinho mais esse tema, né? Depende do que você vai divulgar, né? Aquilo lá era uma verdade, né? E era um fato histórico, né? E eu lembro também, por exemplo, quando começou a guerra entre Estados Unidos e Iraque, aquela questão daquele ditador, enfim, os primeiros momentos, as primeiras bombas que caíram, obviamente elas foram audíveis, não necessariamente visíveis, os estragos que fizeram, mas a gente pôde assistir. Bom, agora caiu a primeira bomba. Guerras sendo transmitidas, né? Isso tudo era inédito para nós, né? E assim também, nós praticamente estamos todos ao vivo, né? Se queremos... É só ligar o aparelho e nós vamos nos conectar, né? E também podemos aí publicar. Todos nós temos esse direito de dizer alguma coisa. A tela está aqui, basta clicar e escrever. Mas o que você vai escrever, né? E quem vai ler isso, né? E por que a gente vai escrever? E que proveito isso vai trazer, né? Para o mundo. E nesse aspecto, eu acho que, novamente, nós podemos olhar
para a palavra de Deus. A gente não precisa nem publicar aqueles famosos dizeres, né, que às vezes até são mais relacionados a coisas psicológicas, de um bem-estar e tal. Tem tantos versículos bíblicos bons, e que são baratos, ou que não custam nada, e que a gente pode publicar no nosso Facebook. Eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é meu amigo e me manda todos os dias, todas as manhãs, um cartãozinho com um versículo bíblico. Nem sempre eu consigo ler, mas o dia que ele não me mandar, eu vou ficar preocupado. O que aconteceu? E eu acho isso tão bonito. Né? Nós nem sempre temos esse tempo de fazer isso, mas, olha, eu não lembro agora o número de versículos que a gente tem na Bíblia, mas todos eles são publicáveis. E eu não vou cometer nenhum erro, como é que chama aquilo, de direitos autorais, por exemplo, ao publicar um versículo bíblico. Agora, eu posso cometer um grave erro se eu vou falar alguma coisa assim, insinuando algo para alguém, ou porque daí meio mundo vai ficar curioso e isso já vai ser transmitido. Né? Mas um versículo bíblico, olha como ele vem encalhar bem na vida de muita gente. Às vezes, meu amigo está precisando, justo naquela manhã, ele abre o Facebook e dá de cara com uma palavra de Jesus, por exemplo, eu sou o bom pastor, né, eu dou a vida pelas ovelhas, ou um outro versículo, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Precisa escrever algo mais? Né? Não me parece. Então, quer publicar alguma coisa? Publica um versículo bíblico, e não fala o nome de ninguém, se necessário, ou se não é necessário. Né? Acho que esse é o aspecto. Talvez assim, então, uma boa dica para todos aí que estão participando da nossa live seria: aquilo que eu vou publicar está ajudando alguém em alguma coisa que de repente possa ser útil na vida de alguém, né? Eu acho que esse é um aspecto interessante daquilo que você falou, de dizer assim, o que eu vou postar agora, ele ajuda alguém em alguma coisa, ou de repente alguém está lá triste, se ele lê isso, será que ele vai ficar feliz? Será que ele vai ficar contente? Então, olhar o aspecto de querer ajudar o outro, por tabela, podemos dizer assim, por tabela você acaba favorecendo ele nesse sentido. Né? Novamente, esse versículo lá que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, ó Senhor. A gente até canta isso a lei do Senhor é perfeita. Né? E isso pode nos valer aí também, nesse aspecto do publicar, do tornar público algo que venha a ser útil, né? E pode ser realmente muito útil, porque nem sempre nós nos damos conta do que uma palavra bendita, né? Usando uma palavra bíblica, bendita, pode fazer na vida de alguém, e a palavra maldita, a gente já sabe que estragos ela faz na nossa vida. Então, se eu ainda vou dizer alguma coisa maldosa, nossa, aí Tiago nos ajuda de novo, é como um pequeno fósforo e que vai queimar uma Amazônia lá. A gente teve isso muito bem. Era uma fagulha, né? E se foi criminoso, ou não sei, isso não é o ponto agora. Né? Mas pensa no estrago que eu posso fazer na vida de alguém. É um fósforo acendido e que vai... Né? Às vezes até igrejas, comunidades são afetadas por isso. Né? Sem dúvida. E o estrago é muito grande. Né? Exatamente. Né? Lutero, eu vou ler uma frase de Lutero que ele diz na explicação desse mandamento, aqui ele fala o seguinte: se você tem ciência de um pecado, outra coisa não faças, senão transformar os ouvidos em sepultura, e até receberes ordem de ser juiz e punir oficialmente. Isso é Lutero. Então ele diz que os nossos ouvidos sejam realmente fechados. Eu ouvi aquilo, mas isso eu vou guardar para mim.
E isso também é importante. A gente não é herói, ou não vai virar herói por publicar erros dos outros, mas nós vamos ser heróis na medida em que nós conseguimos guardá-los. Guardar segredos nos torna heróis, porque nós não denegrimos ninguém, né? E nós nos dignificamos também, se é que se pode falar sobre isso, né? Mas esse é o sentimento que a gente deve ter como cristãos, de publicar a palavra, mas não de publicar coisas desagradáveis de outras pessoas. Acho que isso não é o ponto, né? Eu até quero aproveitar esse teu gancho que você deixou de Lutero ali, né? E o Lutero foi o reformador. Lutero brigou, inclusive contra autoridades, grandes autoridades, contra o Papa. Uhum. Ele conheceu um erro e ele não se calou. Ele podia ter se calado, que daí estava tudo resolvido. Ele ia dizer, não, eu estou de boa aqui. Eu sou professor, sou doutor, sou padre, está tudo certo. Ele podia ter se calado. Mas ele não se calou. Ele conheceu um erro e ele foi bater contra esse erro, né? Como nós podemos ligar esse mandamento com esse fato, então? Bom, são outros tempos, né? Mas e daí de novo entra e você toca e mexe com nós pastores, por exemplo, né? Com o nosso ministério. Hoje a gente vive também tempos de adulteração da palavra e tudo mais. Mas o testemunho sempre ele é importante e a gente jamais deve temer isso. E nós vemos também pelo mundo afora, por exemplo, a igreja perseguida e tal, ela sofrendo suas baixas em função de as pessoas não calarem sobre aquilo que elas creem, né? E nós não podemos nem imaginar o que de fato é isso, porque nós vivemos uma liberdade religiosa, e não só religiosa, nós temos liberdade para falar o que quisermos, né? Sobre todo mundo. Mas nós não precisamos fazer isso, né? Nós temos que publicar o correto, julgar pelo correto, e especialmente nos basear sempre na palavra de Deus. Ela é nosso guia, e jamais devemos arredar o pé. A verdade precisa ser dita. Eu até tenho um dizer aqui do Pitágoras, que foi aquele matemático, filósofo, e um dia perguntaram para ele o seguinte: quando é que os homens se tornam semelhantes a Deus? E ele respondeu: quando eles falam a verdade. Quando nós falamos a verdade, nós nos tornamos semelhantes a Deus. E que verdade a gente tem? A própria palavra. E Jesus até disse isso lá em João: a tua palavra é a verdade. E ele até disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Muito bom. Por exemplo, assim, teria outras formas de nós praticarmos esse falso testemunho também? Eu acho que a questão dos tribunais, mas eu não gostaria de entrar muito nesse aspecto. O principal, me parece, assim, na vivência que a gente tem no dia a dia com a igreja, passa nas relações humanas, né? É o que nós vivemos, é o que nós temos diante de nós todos os dias. A gente é um ser social, né? E exercer esse controle sobre essa disciplina com o nosso irmão. Eu estou numa igreja atualmente que zela muito pelo sigilo, correto? Então, todas as pessoas que são convidadas para aquilo que nós conhecemos na igreja luterana como diretoria, elas são ensinadas, elas são preparadas
em vários aspectos, especialmente a guardar em sigilo. Porque nas visitas pastorais que a gente faz aos membros da igreja, os que são integrantes do nosso conselho, da nossa diretoria, eles ouvem muitas vezes situações, queixas, sabem dos problemas, e a recomendação, assim, principal é que você, durante e após a saída da diretoria ou desse conselho, que se guarde sigilo. Eu sei que na liturgia da Igreja Luterana isso não está tão presente, mas nós tínhamos um momento, na liturgia mais antiga que a gente tem, naquele volume maior, naqueles 2 volumes, pelo menos é isso que eu me lembro. Algum pastor talvez pode me ajudar aí, mas nós tínhamos o famoso, a proclamação de um casamento, por exemplo. Isso era feito 14 dias antes, eu acho, do casamento, né? E daí se dizia assim, fulano e Beltrano querem casar, Volmir e Nelson querem se casar, e se alguém tiver algum impedimento, que venha e acuse as instâncias, e depois, essa é a palavra, e depois guarde silêncio, tá? Então, e isso desapareceu, me parece, das nossas liturgias. Eu não tenho certeza, eu não revisei isso agora, né? Mas era o único momento em que nós tínhamos essa prerrogativa de guardar o silêncio sobre uma situação, sobre o matrimônio de tal, né? Mas eu acho que isso também pode ser uma recomendação para todas as pessoas que de alguma maneira estão dentro do contexto de igreja, né? E que ouvem a toda hora, ou que sabem de informações, têm conhecimento de fatos, né? E que às vezes são graves, né? Mas que a gente deve ter a devida prudência para, vamos dizer assim, começar a mexer nisso. E também perguntar, será que sou eu? Ou será que é o pastor que tem que saber daquilo? E o que o pastor vai fazer com aquilo ali? Né? Às vezes você tem que realmente guardar isso lá e deixar aquilo ali. Você vai ver a pessoa no domingo de manhã na igreja e aquela imagem vem para você, mas fica ali porque não é tua função fazer isso, ou julgar ela, mas em se tratando de situações de correção, né, da disciplina e de conversar pastoralmente. Obviamente que a gente precisa agir, a gente precisa entrar em campo. Né? Mas eu julgo muito importante essa palavra, guardar sigilo. Né? Você estava dentro da igreja, agora saiu, você sabe um monte de coisas, que às vezes são tratadas na diretoria, ou mesmo com o presidente, fica para você, guarde, não publique isso para ninguém, isso não vai levar a nada, isso não traz proveito. O famoso sigilo. Ninguém de nós quer o nome, né? Sigilo bancário quebrado. Bom, às vezes isso é necessário, né? Por questões óbvias, né? A gente ouve isso na justiça, mas para nós, né? E com relação a testemunhas também. Antigamente você tinha que juntar alguém que visivelmente ou audivelmente presenciou um fato, né? E a pessoa até poderia ser morta, apedrejada, isso está lá em Deuteronômio, em Levítico, enfim. Há uma permissão para esse tipo de coisa. Mas hoje a gente tem digitais, hoje alguém está filmando nós aqui, gravações e tudo mais, que podem servir de testemunhas, né? Às vezes você vai falar alguma coisa e alguém pode estar gravando, até mesmo uma propina, né? E pode publicar isso em seguida. Como é que fica a nossa imagem? Né? Então, vivemos num mundo onde facilmente se grava e facilmente se publica. E eu tenho que saber medir isso. Que proveito isso vai ter para a minha igreja? Né? O que eu quero ganhar com isso? Na igreja não existem famosos. Né? Isso você não tem na igreja. Você não vai criar fama
denunciando coisas, por exemplo, jogando coisas no ventilador. A tua fama vai estar, na verdade, quando você, em secreto, consegue conversar com teu Pai do céu sobre os teus inimigos, sobre os teus problemas e sobre aquilo que você precisa guardar as 7 chaves também. Ali está o grande segredo. Jesus, quando recomenda a oração, ele diz, vai para o teu quarto, e ali você fala em segredo, com Deus, obviamente. E às vezes até temos que perguntar para ele, o que eu faço com aquilo que eu sei? Deus, eu não sei o que fazer. E depois, quando você acha que deve publicar, buscar uma solução, né, daí você pode dizer também, olha, eu orei sobre isso. Antes de eu procurar abrir determinado assunto, eu orei, eu pedi a orientação de Deus, eu pedi a sabedoria dele. E isso dificilmente fazemos, nós não praticamos isso, mas são pequenas regras que nos ajudam a desmontar esse mundo de notícias falsas, dessas ironias e desses problemas todos que a gente colhe e semeia ao mesmo tempo. Isso não leva a nada. Pastor, a base de todos os mandamentos é o amor, né? O amor a Deus e o amor ao próximo. Uhum. Como podemos demonstrar amor ao próximo nessa questão? Por exemplo, podemos usar aquele ditado, não faça aos outros o que não quer que faça a você? Ele se encaixa ali também? Uhum. Jesus diz isso em Mateus 7,12. Tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também. Tá? E o que eu quero que os homens façam comigo? Que falem a verdade. E para eu poder falar a verdade sobre alguém, o que eu preciso? Eu preciso conviver com a pessoa. Eu preciso ter um balizador. Eu posso muito bem falar algumas coisas sobre você, mas eu posso falar bastante coisas sobre a minha esposa, com quem eu convivo, né? Uhum. Verdadeira, ela é minha amiga, ela é a pessoa com quem eu convivo todos os dias. E às vezes até isso, viu? Nesse aspecto familiar, a gente pode abordar isso. Tem às vezes casais, ou um ou outro, que publicamente conseguem falar mal do seu cônjuge. Ah, minha isso, meu esposo aquilo, e tornam isso assim meio que aberto. Isso é tão... isso é um falso testemunho, sabe? E a gente não pode fazer isso. Os segredos, tanto bons quanto ruins, isso a gente tem que guardar as 7 chaves, né? E não publicar isso aos 4 ventos. Isso não leva a nada, né? Muito pelo contrário, aumenta a desconfiança que a gente né? Que às vezes já existe e aí isso ainda piora, né? Então eu tenho que sempre procurar o meu irmão e ser verdadeiro com ele, né? O poder olhar olho no olho assim. E isso é uma das questões que aí é mais psicologia também, né? Não é tão... Ali eu ia até abordar essa questão, por exemplo, quando uma esposa ou esposo ele vem procurar o pastor para um momento de aconselhamento, né? Nesse sentido, isso também entraria nesse mandamento? Com certeza, com certeza. E novamente você entra nessa questão um pouquinho mais do julgar. Como é que eu vou saber que aquela pessoa que está vindo a mim, ela está me dizendo a verdade? Sobre a esposa, sobre o esposo. E o que nós temos que fazer, então? Ouvir os dois lados. Uhum. Nunca se deve ouvir apenas uma pessoa. Sempre os dois. Por mais difícil que isso às vezes seja, porque quando se trata de casais, isso é muito frequente e é muito presente. Existem os dois lados. E
é necessário ouvi-los. E às vezes muitos problemas a gente já resolve quando você diz, então tá bom, você hoje veio aqui, e então amanhã eu vou chamar a tua esposa, ou o teu esposo, ou o teu... né, e vou ouvi-lo também. E daí a pessoa já vai dizer assim, opa, né? Mas esse é o procedimento ético e correto que você tem que adotar, né? E até hoje existe um negócio chamado, talvez você deve ter pessoas também que podem comentar isso em outro momento, que se chama compliance, né? As grandes empresas adotam esse tipo de procedimento e para quê? Para proteger as informações, né? Quer dizer, que o teu empregado, que o teu servidor, que acompanha os números, que acompanha os problemas, as finanças, que nada daquilo ali seja divulgado. Inclusive, são altas multas que são estipuladas àquele funcionário, e se ele fizer qualquer coisa nesse aspecto de abrir uma informação sem a devida autorização, ele vai ser demitido e ainda ser processado, né? É um campo muito minado aí hoje, né? Mas Não, você... eu até perguntei essa questão do aconselhamento, porque muitas vezes nós mesmos, né, nós pastores, nós nos aconselhamos mutuamente. Uhum. Porque chega certas situações que nós estamos com dificuldade de ver exatamente o que está acontecendo, e então nós conversando, nós buscamos uma orientação para justamente até dizer, olha, se isso é verdade, podemos até afirmar para a pessoa, se não consigo ouvir o outro lado, porque às vezes nós não conseguimos ouvir o outro lado. Então, dizer, olha, se isso que você está me trazendo, se isso de fato é verdade, então te oriento que você faça isso, né? Então, mais no sentido das pessoas que estão aí participando conosco, de não querer, às vezes, numa necessidade, elas estão numa necessidade de procurar um aconselhamento e deixam de fazer, né? Mas para justamente orientá-las da melhor maneira, porque a gente, num aconselhamento, nós vamos, na verdade, dizer o que elas gostariam de fazer. Tem algumas decisões e, na verdade, um aconselhamento a gente nunca deve decidir pela pessoa. A gente deve dar possibilidades para a pessoa e ela vai tomar a decisão que ela julga melhor, né? Exatamente. Esse é o procedimento, né? Que você seja ético, né? E também prudente, e às vezes vai ser necessário você ouvir não apenas uma vez, mas duas ou três, e estipular até certos passos, né? De um para o outro, fazer etapas no aconselhamento, correções que precisam ser feitas, né? Para não aumentar o problema, né? E nem sempre nesse aspecto nós vamos resolver o problema. E isso também é importante no ministério pastoral. A gente às vezes se julgar o melhor conselheiro, que a gente vai ter a solução para esse problema. Não, tem problemas que você vai encontrar naquela comunidade e você vai embora e eles ainda vão persistir. Tem talvez outros que você vai conseguir amainar e outros não. Então, você não é um milagreiro, né? A gente não está colocado para isso, né? Mas a gente pode aconselhar e conduzir a coisa de tal forma que essa pessoa consiga voltar para casa apaziguada ou com sugestões para corrigir o seu problema ou para conviver com aquele problema, que nem sempre pode ser solúvel, né? Que às vezes é um problema que ela já carrega há muito tempo e que vai estar guardado aí, e não tem como resolver isso assim, rapidamente. Aliás, nessa questão, novamente, é de recolocar a reputação de alguém, né? Isso leva muito tempo, né? Isso custa muita oração, eu diria assim, não apenas palavras, né? De nós refazer, e isso também é importante, eu acho. Quando a gente sabe que danificou alguém,
né, de eu pensar, será que não seria a hora de eu querer refazer isso, ou de recolocar isso no meu coração de uma outra maneira, ou de me postular sobre um fato de outro jeito, como Jesus provavelmente iria se postular, né, de situações tão delicadas e que às vezes envolvem pessoas que a gente nem conhece. Né? Às vezes a gente fala alguma coisa de alguém que tem um coração extremamente grandioso, né? Às vezes entre colegas também. A gente diz alguma coisa ou imagina alguma coisa que na verdade, no fundo, não tem nada a ver com aquela pessoa. Né? Ela tem um coração extremamente amoroso, querido, e existe um outro aspecto também. Você pode ter os seus inimigos e daqui a pouco fura um pneu e quem vai te socorrer é o teu inimigo. É ele mesmo. Nossa, é de ficar acorado de vergonha. Né? Uhum. Então, eu sempre queria ter isso, né, presente, de que o inimigo é o primeiro que pode me socorrer como bom samaritano, na verdade. Muito bom, pastor. 1h20 aí de bate-papo. Eu gostaria aí que você fizesse suas considerações aí finais para nós podermos aí também nos despedir, e a todos que estão na sala virtual, aparecendo alguma dúvida, deixem a pergunta ali no chat. Nós vamos sempre estar olhando e, na medida do possível, respondendo também a vocês, tá? Eu quero agradecer, eu quero dizer palavras que sejam boas. Eu não quero aqui me exceder na fala. Eu acho que isso também é importante, a gente cuidar naquilo que disse. Então, o meu coração agora está extremamente agradecido pela oportunidade dupla que eu tive de conversar com os teus ouvintes, com teus telespectadores, vamos dizer assim, e espero que tenha sido a contento, e se alguma palavra foi maldita, eu também peço perdão por isso, né, porque nem sempre a gente consegue usar um linguajar tão sadio assim, ou às vezes faz parte por dizer, às vezes, coisas que não são tão convenientes assim, né, e pedir perdão a Deus por nosso linguajar diário também é importante, né, que Ele purifique o nosso coração e os nossos lábios, e que Ele nos dê olhos que enxerguem as virtudes de Jesus, mas as virtudes também daqueles que foram feitos à semelhança de Deus. Mais vulneráveis que eles sejam, mais diferentes que eles sejam, mas são seres humanos, e que nós somos convidados a amar. Né? Muito obrigado pela oportunidade. Não, pastor, nós que agradecemos de coração aí pela tua presença. Eu até quero dizer a ti e a todos que estão na sala, né, em cada um dos mandamentos que nós estudamos, e hoje é o último, na verdade, hoje é a última live sobre os mandamentos, e cada um dos mandamentos, quando estudado, nós chegamos no final sentindo o peso do nosso pecado em cada um deles. De uma forma ou de outra, nós tivemos que encarar a nossa dura realidade de dizer, eu pequei. Né? E hoje não foi diferente. Hoje, penso que todos aí que estão na sala também saem com essa sensação de dizer assim, realmente, eu tenho falhado muito nesse sentido, e a gente pode dizer isso. Até mesmo, eu quero aqui usar um texto bíblico para ilustrar esse momento, para dizer que quando olhamos para um mandamento e o nosso coração está arrependido por ele, pelos pecados, nós temos perdão. Jesus Cristo, ele sofreu falso testemunho naquela quinta-feira à noite. Os homens queriam de todas as formas calar a boca dele. Queriam, de fato, levá-lo à crucificação, queriam levá-lo à morte.
E ele, para chegar até a cruz, ele enfrentou esse 8º mandamento de forma muito nítida, quando as pessoas simplesmente levantaram falso testemunho contra Jesus. E aí eu quero dizer que esse falso testemunho que ele enfrentou foi por nossa causa. Foi por mim, foi por vocês, por todos vocês. Então, reconhecer nesse momento o pecado, pedir perdão e acolher esse perdão de Deus. Cristo nos entende. Nós temos um Deus que nos entende, e isso é maravilhoso. E nós podemos, justamente, com a força, com o perdão que nós recebemos de Deus, nós também podemos acolher esse perdão e ter força para continuar a viver, a melhorar os nossos relacionamentos, a melhorar a nossa vida com o nosso semelhante. E cuidar muito também, sempre quando falar, como disse o pastor Ilmo, falar a verdade, né? Falar a verdade, esse é o segredo para que a gente nunca tenha o rabo preso com ninguém ao mesmo tempo. E a verdade, levar essa palavra de Deus, ela merece toda a nossa atenção, porque é ela que anima, que perdoa, que nos dá uma nova paz assim uma firmeza para nós continuarmos nesse caminho que é árduo, mas que ao mesmo tempo ele tem uma felicidade plena, uma felicidade que enche o nosso coração e a nossa alma de uma alegria que vem do coração de Deus ao nosso coração. Então, fica aqui as minhas palavras, meu agradecimento muito especial ao meu amigo aí, pastor e colega, pastor Ilmo Rive. Manda um abraço aí para sua esposa, seus filhos, e de coração a todos vocês que permaneceram aí conosco nesta noite. Desejo aí a paz de Deus, que Deus esteja dentro do lar de vocês, esteja no coração de vocês. Estou aproveitando e convidando vocês a participarem. Terça-feira à noite nós teremos um estudo do PEN online e na quarta-feira instrução de adultos. E vocês são nossos convidados aí sempre a participarem conosco, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, um beijo no coração aí, que Deus os guie, que Deus ilumine todos os dias o vosso pensamento e os vossos pés a permanecerem no caminho da vida. Tá certo? Até mais e um grande abraço. Bênçãos. Deus cuide de vocês também. Amém.